Alexandre Bernardes. Um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Alexandre Bernardes. Está no ar mais um programa Verdade para o Tempo do Fim, todos os domingos das 11 da manhã ao meio-dia, pela rádio Adore FM de São Paulo, para toda a grande São Paulo, cidades do interior paulista, ou para o Brasil e o mundo, pelo aplicativo Adore FM. Você pode obtê-lo através do Android, no Apple Store ou iOS para iPhone, ou ainda pelo site www.adoresempre.com.br. Vamos juntos até o final da nossa programação, no Momento da Saúde, hoje com a Fabiana. Depressão tem cura, hein? E no tema de hoje, como se preparar para a crise. Quais são as ferramentas que Deus nos dá para nos prepararmos para a crise final, a crise mundial? Na mesa de som, Wesley, o programa está apenas começando. Vamos até o final da programação. Você está ouvindo o programa Verdade para o Tempo do Fim, na apresentação de Alexandre Bernardes. Momento da Saúde. Momento da Saúde. Bom dia, Fabiana, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Tudo bem e com você? Tudo bem também, graças a Deus. O que você trouxe aí para os ouvintes acerca do tema saúde? Já anunciei, né? Uhum. Mas a rádio já sabe que a audiência é rotativa, de repente alguém sintonizou agora. O que você trouxe aí para nós? Ok. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Wesley. Muito bom estar aqui com você, viu? Obrigada aí pelo seu apoio. E muito bom estar com você, ouvinte da Adore FM 97.3. Queridos, o assunto para hoje é depressão. E é um assunto realmente importante e por isso nós vamos explorar um pouco aqui essa questão. A depressão ela é um problema de saúde pública que atinge milhares e milhares de pessoas. Ela tem o potencial de adoecer o corpo e em algumas situações ocorre por conta do ambiente. Por exemplo, no seu ambiente de trabalho, se você estiver ali com dificuldades, isso pode te levar a ter depressão. Problemas na família, a insatisfação com a vida. Isso leva à desesperança. E vamos também incluir aí ambientes mal ventilados. Lembre-se, oxigênio é vida. Abra as janelas, respire fundo. A depressão é um dos fatores de risco para o suicídio. E por tudo isso é que estamos dando tanta importância a ela no dia de hoje. A carta que eu vou ler para vocês vem de uma ouvinte lá do Rio Grande do Sul. E você não deve se esquecer. Pelo site, pelo aplicativo no seu celular, você pode acessar o nosso programa de qualquer lugar do mundo. Olha que bacana. Mas vamos ao que interessa. Eu vou ler a carta na primeira pessoa, para que vocês possam estar passando com ela por esses momentos que foram bem difíceis e aflitivos na vida da nossa amiga. Olá, meu nome é Andréa Rodrigues. Eu tenho 54 anos e moro em Gravataí, Rio Grande do Sul. Mas eu sou baiana, lá de Vitória da Conquista. Já morei em Recife e agora estou aqui no sul desse grande país chamado Brasil. Sou casada, tenho um casal de filhos e o meu lema é estar sempre à disposição de Deus. E aqui eu estou hoje para dividir com vocês parte da minha história. Em 1998, eu sofri com a depressão. E como o mal parece que nunca vem sozinho, junto com eles também apareceu a síndrome do pânico e a labirintite. Hoje, quando eu olho para trás, vejo que fui eu mesma a responsável pela minha doença, devido à forma como eu levava a vida. Naqueles dias eu vivia para agradar a todos, gregos e troianos. E eu mesma. Eu havia esquecido de mim, me colocado de lado. Eu nem sabia mais quem eu era. E a vida ficou sem sentido. Entrei então em uma crise existencial. Só sabe o que é a depressão quem passa por ela. Foram dias onde tudo era frio e na cor cinza. O meu coração batia de forma irregular. Eu sofria com a sensação iminente de que iria desmaiar. O desânimo que eu sentia era paralisante. Perdi a esperança e por acreditar
que nada mais valia a pena, passei a pensar que o melhor seria deixar de viver. Cada noite que chegava, eu entrava em pânico. Olhava para minhas crianças e eu pensava, meus filhinhos, meus filhos, eu vou morrer e eu nunca mais vou ver vocês. Foi quando eu percebi que, de fato, eu faria falta aos meus filhos, que eu iria então desistir da vida, que eu percebi que eu precisava de ajuda. E fui em busca de socorro através dos médicos. Eu acreditava que assim encontraria a solução para todos os meus problemas. Na consulta, o médico me disse exatamente o que eu tinha e me receitou um antidepressivo. Fui na farmácia, comprei e olha, na hora eu já pedi um copo d'água e tomei o primeiro comprimido. Eu tinha certeza que tudo ia melhorar. Mas para minha surpresa e tristeza, o remédio foi como água. Nada mudou. Eu quero abrir aqui uma ressalva. Para você que está tomando medicação na linha psiquiátrica, não pare de tomar os seus remédios. A medicação psiquiátrica, ela leva em média de 15 a 20 dias para poder começar a fazer efeito. E esse é o primeiro passo que você está dando a favor da sua vida. Portanto, você seja paciente, seja responsável e não pare o seu tratamento. Nós vamos explorar um pouco mais esse assunto mais para frente, ok? Mas voltando à carta. Dias depois, eu voltei ao médico e relatei o caso. Contei como estava me sentindo e que os remédios não estavam fazendo efeito. Ele então dobrou a medicação. Peguei aquele papelzinho. Sabe aquele papelzinho azul? Pois é, esse aí mesmo. Aquela receita especial para remédios de tarja preta. E fui super animada para a farmácia e pensando, agora sim, tudo vai dar certo. Só que quando eu cheguei na porta da farmácia, eu parei e me questionei. O que eu estou fazendo? Naquele momento eu olhei para o céu e eu disse a Deus, Senhor, o que eu devo fazer? Eu não quero ficar dependente de remédios. Me ajude, estou perdida. E o Senhor me respondeu através de um sonho. Bom, eu gostaria de fazer um outro comentário bem importante. A forma como nós estamos vivendo nos adoece. Sim, os remédios para a depressão são necessários, não devem ser abandonados, mas tomar comprimidos não é a única coisa que você pode fazer, viu? Para você poder sair desse buraco onde você está. Vai ser na segunda parte da história da Andréa que nós iremos aqui relatar no próximo domingo, que ela irá nos contar como foi que Deus a socorreu e a orientou através de um sonho. Mas eu quero te convidar nesse momento a abrir o seu coração, a permitir que você seja acalentado com essa música linda, que será cantada pelo quarteto Arautos do Rei. Ela foi indicada por um amigo nosso, um grande amigo, Rafael, filho do nosso amigo Edmundo. Amém. Uma pessoa que mora no nosso coração. Para você, Rafael, pela sua ajuda, um forte abraço. Permita-se ser abraçado nesse momento por essa linda mensagem musical. Amém. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o
Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Momento de reflexão. Voltando aqui, momento de reflexão. Eu queria dizer para você que Jesus, ele te ama e ele te conhece como ninguém te conhece. Ele é o único que pode corresponder às expectativas mais profundas da tua natureza humana. Por quê? Porque ele conhecia você até mesmo antes de você estar no ventre da sua mãe. Nós falamos aqui sobre um assunto importante, né? Sobre a depressão. E olha, não é fácil, para nós seres humanos não é fácil lidarmos com as situações da vida. Não é? Não é fácil. Mas quando nós nos entregamos completamente a Jesus, Ele começa a caminhar conosco. Porque primeiramente nós tomamos uma decisão e uma posição de caminharmos com Jesus. Vocês se lembram que nós vimos aqui no começo do nosso programa? Hoje é o 3º programa. O nome do programa é A Verdade para o Tempo do Fim. Porque quem é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. E João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Você sabe que eu também tive uma experiência, né? Não com a questão da depressão. Mas um dia eu vou contar a minha experiência. Através desses passos, inclusive hoje nós vamos praticamente iniciar já os passos de intimidade com Deus e de momentos a sós com Jesus. Mas enfim, quando nós tínhamos programa em outra emissora de rádio, ficamos por lá durante 9 anos, né? O nome era ainda A Verdade para o Tempo do Fim. Agora que nós reiniciamos essas atividades, digamos assim, aqui na Rádio Adore FM, Deus ele passou a mostrar para mim, em especial para a nossa equipe, que esse nome, né, A Verdade para o Tempo do Fim, é muito mais profundo do que nós imaginávamos anteriormente em outra situação. Por quê? Porque a essência dessa verdade é Cristo. Então, quando nós vamos estudar sobre isso hoje, inclusive, prepare já o seu caderno de anotações, tome nota, porque no final do programa eu vou passar o nosso número de WhatsApp, que é o número do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim. Através deste número você poderá estar em contato direto conosco pelo Zap. Você será colocado num grupo de intimidade com Deus. Não se preocupe, grupo, né? Todo mundo manda vídeo, tal, trava. Não, é um grupo onde só os administradores publicam as orientações. Então você não vai ter nenhum problema em participar do grupo e também da lista de transmissão. Mas enfim, ali nós estamos passando essas orientações para que você, através desta intimidade com Deus, através dos momentos a sós com Jesus, porque Ele é a verdade, percebe? Conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. 1 de João capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Olha lá. E de repente você passa por essa situação difícil, né, depressão, conforme a Fabiana falou, e tantas outras pessoas que estão passando de repente por outras dificuldades difíceis. Mas quando nós passamos a praticar a arte da contemplação, andando com Jesus cada momento da nossa vida, o que nós passamos a ter? A cura, amém? Louvado seja Deus, a cura espiritual. E você vai saber mais sobre isso hoje, na hora do nosso momento do estudo aqui. Então, meu amigo e minha amiga, ponha um pouco o pé no freio. Procure ter os seus momentos de qualidade com Deus. Ele é o seu pai, né? O seu papai. Você pode, inclusive, chamá-lo de papai, porque ele é o seu pai. Ele te ama, ele tem o melhor para você. Muito mais do que você possa imaginar. Muito mais do que você possa imaginar. Estou até sendo redundante. Por quê? Porque Ele criou você e eu para sermos felizes.
estamos com Jesus, Ele é o único que nos satisfaz. Ele é o único que pode preencher o vazio que existe no fundo da sua alma, no fundo da minha alma. Repetindo mais uma vez, Ele é o único que pode corresponder às expectativas mais profundas da natureza humana. Então você percebe como fica mais profundo, né? Até o nome do programa, né? A verdade para o tempo do fim é muito mais do que teologia, do que assuntos doutrinários em si. Por quê? Porque Jesus, ele é um ser humano também, viu? Jesus também é um ser humano. Vocês sabiam disso? Jesus, ele é Deus e para sempre ser humano. Por quê? Porque ele reteve para sempre a natureza humana. Então ele nos conhece como ninguém mais pode nos conhecer. Então, uma vez que ele é um ser humano também, ele é Deus e também um ser humano, uma pessoa, um ser vivente, como muitos preferem chamar, podemos ir a Ele, abrindo o nosso coração a Ele, ouvindo aquela voz suave. E muitas das vezes, para terminar então esta reflexão, muitas das vezes você vai ouvi-lo, né, através daquelas impressões. Como assim ouvir? É as impressões que o Espírito Santo põe na sua mente. De repente você terá aquela impressão de Ele dizendo assim para você: eu te conheço, eu te amo. Ninguém te ama como eu te amo. Ninguém te conhece como eu te conheço. Eu sei quem você é de verdade. Você agora é meu. Guarde essa palavra no seu coração, meu amigo e minha amiga. Prepare aí o seu material de anotações, porque ao final, repetindo, eu vou passar o nosso número de zap para você participar do Intimidade com Deus, orações, as orientações ao longo da semana. Daqui a pouco o nosso tema, como se preparar para a crise mundial. Não é? E a Fabiana, antes de nós avançarmos na programação, ela quer dar uma palavra bem rapidinho para você. Sabe, Alexandre, eu tenho visto que muitas pessoas, elas não se sentem amadas por Deus. Elas acham que elas não são merecedoras mesmo de serem amadas. E aí eu quero fazer uma comparação, que foi uma das formas que Jesus falou comigo essa semana durante a oração. Eu estava olhando para o meu netinho. E como eu amo aquele garotinho. Ele tem só 5 meses, mas eu amo ele do fundo do meu coração. Só que nós descobrimos que ele está com um probleminha de saúde que nós estamos investigando. E quando nós descobrimos isso, nosso coração tremeu, sabe? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O nosso amor por ele também cresceu. E foi nesse momento que o Senhor falou ao meu coração que quando Deus fez Adão e Eva, que ele fez por amor. E quando Adão e Eva caíram em pecado, eles adoeceram. Só que, devido a isso, devido aos nossos pecados, nós achamos que não somos mais amados. Ao contrário, Deus é como seu pai. Eu, como avó, minha filha como mãe, consegue amar ainda mais aquele garoto pelo problema de saúde que ele apresenta. E Deus te ama ainda mais, porque Ele sabe que você está adoecido. Então, não tem a menor dúvida. Não existe nenhuma chance do Senhor desistir de você. Amém. Porque Ele te ama. E se Ele viesse para morrer por você, apenas por você, já seria válido todo o sacrifício que Ele fez. Ele viria. Você está então na sintonia aí do programa Verdade para o Tempo do Fim, Adore FM 97.3 para a Grande São Paulo, para as cidades do interior paulista, pelo aplicativo Adore, baixa aí no Play Store ou no iOS, ou pelo site www.adoresempre.com.br, programa A Verdade para o Tempo do Fim. Você está ouvindo o programa Verdade para o Tempo do Fim, na apresentação de Alexandre Bernardes. Maravilha, é isso aí. Olha, nós vamos então iniciar praticamente hoje já a nossa jornada de intimidade com Deus e momentos a sós com Jesus. Deus tem um plano muito grande para a sua vida, meu amigo e minha amiga. Eu quero mandar um grande abraço aí a todos vocês, um beijo no coração. Eu fico até preocupado de mencionar nomes, porque, né, se eu falo um nome, eu queria falar todo mundo. Então já manda aí um geral,
tá certo? Um geralzão aí para todo mundo. Amém? É isso daí. Um abraço, por exemplo, e um beijo no coração a todos os queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas do grupo do WhatsApp, o grupo Intimidade com Deus, né? A lista de transmissão. Olha, tenho orado muito por vocês, não apenas eu, mas toda a equipe do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim. Nós temos orado nas madrugadas, clamado a Deus por cada um de vocês. Deus tem um plano maravilhoso na vida de cada um de vocês. Não desanimem, pessoal. Não desanimem. Conte conosco. Às vezes a gente pode demorar um pouquinho para responder, tá certo? O WhatsApp, mas a gente vai respondendo. A gente vai respondendo. Vocês devem imaginar que são muitas pessoas ouvindo, muitas pessoas de repente adicionando, mas olha, Deus está no comando, está no controle. Conte conosco, porque a luta de vocês é a nossa luta. Nós estamos aqui exatamente através do Espírito Santo. Porque nós somos os menores de todos aqui. Mas isso para honrar e glorificar o nome, para levar realmente uma mensagem de cura espiritual. Tá certo? Porque senão não teria nenhum sentido nós virmos aqui a cada domingo comunicar a verdade para o tempo do fim. Tá bom? Então, repetindo mais uma vez, aproveitando aí a audiência rotativa do rádio, tome nota, porque ao final do programa eu vou passar o número do WhatsApp do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim, onde você será adicionado, sobretudo lá no grupo de Intimidade com Deus. Passaremos as orientações dos passos de oração. Olha, testemunhos que em breve já estaremos colocando, já estamos colhendo os testemunhos, inclusive alguns em áudio, testemunhos tremendos. Eu creio que já no próximo domingo já vamos ter um aí especial, para você se animar, porque o testemunho é a cereja do bolo, tá? E olha, se você que já está praticando os passos de intimidade com Deus, conosco ao longo da semana, porque o programa é todo dia. Como assim todo dia? Aos domingos aqui pela Dori e ao longo da semana através do grupo de WhatsApp, através das orientações. Nós temos atividades todos os dias. Amém? Então, leve em consideração isso, tá bom? Esses passos serão uma bênção na vida de vocês. E se vocês têm algum testemunho, alguma coisa, vá contando para nós. O seu testemunho é muito importante, porque isso também é uma pregação e vai também ajudar vidas que estão precisando de libertação através dos momentos de intimidade com Deus e a sós com Jesus. Amém? Vamos então para o estudo da palavra. São 11 horas agora, 25 minutos, 47 segundos, horário de Brasília. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Aqui eu, Alexandre Bernardes, Fabiana, o Wesley na mesa do som, a Leila que veio nos visitar, mas não entrou no estúdio aqui ainda. Será que ela está com vergonha? E quem é essa moça alta aqui nos visitando? Essa aqui, provavelmente, olha, será uma voluntária a trabalhar conosco na equipe, a Esther. Esther, nome bíblico, hein? É isso aí. É a filha da Leila? Não, amiga. Amiga da Leila, tá certo então. Então vamos para o estudo da palavra. Estudo da palavra. Pai bondoso, querido Deus, Criador dos céus e da terra, Tu que nos conhece como ninguém mais nesta vida. Ó Pai querido, permitas que o Teu Santo Espírito viaje neste momento a longa distância para alcançar mentes e corações. Pessoas que de repente estão desesperadas, aflitas, ó Pai, parece que não há saída, mas nada é impossível para Ti, Senhor. Quando nós fazemos nossa parte, o possível, Tu faz o possível. E esta palavra, Senhor, que é uma palavra, sobretudo, curativa, porque se eu mesmo não acreditasse nela, não estaria aqui. Que ela vem, então, curar pessoas, mentes, corações, dar libertação. Porque a Tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, é uma promessa, Senhor. Então nós Te rogamos que o Senhor neste momento cumpra esta promessa, porque sabemos que o Senhor nos ama de verdade. Neste momento, ao estudar a Tua palavra, que é a semente do Evangelho, que ela caia realmente em corações
ou seja, em terra fértil, para produzir frutos para a justiça, que seja uma bênção na vida de cada ouvinte, onde quer que estejam, Senhor, no trabalho, nos presídios, nos lares, aonde quer que estejam, que sejam alcançados pelo Teu amor e se sintam abraçados por Jesus, aquele que nos ama e que nos entende. Rogamos essas bênçãos e te suplicamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos e queridas, hoje nós estamos praticamente aí tendo a oportunidade de começarmos a nossa jornada de intimidade com Deus, não é? E essa primeira fase dessa jornada tem como tema como se preparar para a crise. Nós estamos vivendo uma grande crise. Eu lembro que quando veio esta crise desta pandemia, muitas pessoas ficaram desesperadas. Pessoas ficaram assim preocupadas, não é? Achando que agora era o fim do mundo, né? Era o fim dos tempos e aquela coisa toda. Então, o que acontece? Muitas pessoas começaram a pedir uma palavra de conforto, uma palavra que trouxesse alegria, saída. Então, nós precisamos entender que muitas das vezes Deus permite situações acontecerem para que a gente se achegue e se volte para Deus. Eu lembro que quando começou a pandemia, pessoas me chamavam no privado do WhatsApp e pediam oração, algumas com medo, algumas desesperadas. Perguntavam, por exemplo, será que ainda há chance de salvação para mim? Me sinto perdida, me sinto perdido. É uma grande crise que veio. É uma crise que eu costumo dizer que é parecida com aqueles 2 cercos que houve em Jerusalém pelo exército romano. Em 66, por Séstio, que ele cercou ali a cidade, né, de Jerusalém. Cumpriu-se aquela profecia que Jesus disse: quando vocês, né, observarem a cidade cercada, então fujam. Sobrenaturalmente, de forma sobrenatural, o exército de Séstio recuou. Isso era um sinal claro que eles deveriam fugir. Só que no ano 70 veio o outro cerco, o cerco de Tito. E aí nós sabemos o que aconteceu na história. Está até lá no livro de Lamentações de Jeremias, não é? O exército de Roma tinha uma tática que era cercar as pessoas de tal maneira que elas começavam a sentir falta de alimento, porque se saíssem da cidade lá fora, eles eram pegos pelos romanos e eles eram torturados, eram mortos. Então era uma tática, né? Faz o cerco, começa a faltar comida, começa a faltar água. Lá em Lamentações de Jeremias diz que as mães cozeram seus próprios filhos para se alimentarem. A história mostra que muitos roíam o couro do cinto, né, de suas roupas para saciar a fome. Será que essa crise que veio agora foi um sinal, um chamado de Deus para nós despertarmos? Em preparação para a grande crise? Será que quando vier o próximo cerco, será aquele cerco em definitivo, que nos pegará de surpresa e não terá como escaparmos? Mas só há uma maneira de nós escaparmos, amém? Uma maneira. Por que eu digo amém? Porque Jesus, ele garante que se você estiver com a mente sensível à voz do Espírito Santo, ele vai cuidar de você no momento da maior crise que está para vir ao mundo inteiro, amém? Amém. Ele garante. E como é que a gente então passa a ter esta mente sensível à voz do Espírito Santo? Esse é o cerne da nossa jornada de intimidade com Deus. Porque veja bem, nós precisamos entender que o tempo que muitos estão deixando passar desapercebido, e eu me incluo nisso aqui também, todos nós devemos nos incluir, porque enganoso é o nosso coração. Se nós não dependermos de Deus cada momento da nossa vida, estamos perdidos. Então, muitas das vezes o tempo que nós temos desperdiçado, não é? Esse tempo deveria ser dedicado ao quê? Ao encargo que Deus nos deu
de preparar-nos para a crise que se aproxima. Porque o povo de Deus, muitos estão no terreno encantado, não é? Alguns têm quase perdido aquela sensibilidade da brevidade do tempo. E o valor de uma alma, cada alma é muito valiosa para Deus. Se você não está tendo essa sensação, esse sentimento ao passar pela rua e bater assim meio que um desespero, digamos assim, né, espiritualmente falando, de saber que tem pessoas ali que precisam ouvir sobre o amor de Jesus para que se preparem, porque o dia de Deus está vindo. Então alguma coisa errada está acontecendo, porque é tudo ou nada. É questões que envolvem vida eterna ou morte eterna. Então, o povo de Deus ele deve estar despertado em relação aos perigos do tempo presente. Os atalaias não podem estar adormecidos, eles precisam despertar. E nessa primeira parte aqui do nosso passo, eu quero dizer para você, né? Porque de repente você pode ter pensado assim, puxa vida, hoje lá no programa A Verdade para o Tempo do Fim eu vou ouvir o irmão Alexandre Bernardes e a irmã Fabiana falar dos Illuminatis, da nova ordem mundial, da marca da besta, não é? Todos esses assuntos podem ser considerados com equilíbrio, claro, porque sabemos que hoje nós estamos aí num leque de informações e precisamos saber filtrar essas informações através da ação do Espírito Santo em nossa mente. Isso é importante? É. Mas antes que a gente de repente chegue em alguns temas desse tipo, você precisa entender, meu amigo e minha amiga, agora voltando àquela alusão do começo, quando veio a pandemia e muitos estavam desesperados, que isso em si, esse conhecimento em si, tá? Preste atenção no que eu estou dizendo. Em si, porque é importante sabermos acerca dos sinais. Jesus deixou vários sinais lá em Mateus capítulo 24, mas isso em si não vai fazer com que você esteja em pé no dia da prova. A única maneira de você estar em pé no dia da prova é o quê? Ter intimidade com quem? Com Deus, porque os melhores dias estão por vir na sua vida. E esses dias são com a pessoa maravilhosa de Jesus. Você pode passar até fome, hein? Você poderá passar até fome nesses dias. Você poderá passar sede. Eu creio que você não vai morrer de fome, não vai morrer de sede. Você poderá passar fome, poderá passar sede. Mas Deus enviará o pão e a água na medida certa. Mas para que você tenha esta fé e acredite que Ele estará com você, porque os melhores dias estão por vir, você precisa ter intimidade com Ele. Jesus disse para Satanás lá no deserto: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não é a palavra, Ele não é a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Olha a conexão. Quem tem o Filho, ou seja, a palavra, tem a vida. Então a palavra, ela é vida para nós. Não é exatamente o que você bebe, o que você come. Porque, meu amigo e minha amiga, o inimigo fará as coisas de tal maneira que as pessoas fiquem desesperadas. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E para você confiar que Ele estará com você nesses dias, você precisa ter o quê? Comunhão e intimidade. Se eu tenho uma pessoa ao meu lado, eu passo a acreditar e confiar nela, é porque eu passo a ter momentos de intimidade com ela, ao ponto de só no olhar eu já sei o que ela está pensando, né? E ela sabe o que eu estou pensando. Você percebe? Você precisa ter relacionamento com Jesus. Então, tempo com Deus. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, muitas das vezes nós fazemos coisas demais. Nós trabalhamos, pregamos e fazemos isso e fazemos aquilo. Nós não temos nem tempo para orar e para pedir as instruções de Deus. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 30 e 31, o tema de hoje então, do nosso início de jornada de intimidade com Deus e a sós com Jesus, o tema de hoje é tempo com Deus. Então, como se preparar para a crise? Primeiro ponto, que é nesse domingo, tempo com Deus. Essa é a primeira ferramenta, pessoal, tempo com Deus. Marcos, repetindo, capítulo 6, versículos 30 e 31, diz assim, ó: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Olha, eles foram lá, pregaram, expulsaram demônios e
tal, Jesus, olha, foi uma bênção, os demônios, né, atendiam as nossas orações e saíam das pessoas e tal. E eles todos, né, Jesus só ouvindo. Aí Jesus disse assim, eu imagino Jesus dizendo com aquela voz mansa, né? Amém? Vinde, repousai um pouco. Vinde, repousai um pouco, à parte, num lugar deserto. Queridos, é como diz aquele hino do Inário, no jardim. Sabe aquele hino no jardim de oração? Eu fui ao jardim bem a sós, aos primeiros raios celestes, né? Pude então ouvir doce meiga voz, a voz gentil do mestre. Que alegria sempre essa voz ouvir. Eu te amo, ó pecador, mesmo a morte lá sobre a cruz sofri, para ser o teu salvador, né? Em algumas músicas, para te redimir. Então, você precisa, a primeira coisa que você precisa, a primeira ferramenta para você se preparar para a grande crise, ou para o último cerco, de repente, né? Porque, de repente, esse foi o primeiro cerco. Por quê? Porque o inimigo, Jesus não fala que haveria nos últimos dias doenças, epidemias. Satanás, ele usa todas essas questões para travar a nossa comunhão com Deus, para trazer desespero. Aí vem depressão, vem doenças, vem tristezas, desilusões. Mas nós acreditamos naquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, aquele que abriu o mar vermelho, amém? Aquele que abriu o mar vermelho. E ele está te aguardando a cada manhã para você ir a ele receber as instruções. O hino, né, que eu cantei aqui, tentei cantar. Ouvi sua voz divinal, em acentos muito suaves, que falava a mim, com ternura igual, a voz gentil das aves. E aí termina, eu fico a escutar sua voz, na vibrante luta terrestre, e ao me vir tentar o inimigo atroz, quão bom ouvir o mestre, amém? Então, os discípulos, após eles terem trabalhado arduamente, trabalho árduo por algum tempo ali, o Salvador então convidou-os a se retirarem para um lugar calmo com ele. Por quê? Olha, é o preparo seu e para mim, para a crise. Precisavam não apenas de um pouco de descanso, mas também de um período de comunhão com Jesus, na intimidade, no isolamento com o Mestre, com os seus discípulos. Ele poderia o quê? Comunicar-se livremente com eles, corrigir-lhes os erros, animá-los, fortalecê-los para o seu trabalho futuro. Como discípulos, precisamos também de reanimadora companhia daquele que é a fonte de todo poder, conforto e sabedoria. Por quê? Porque todo filho de Deus tem uma necessidade vital de desfrutar da maravilhosa companhia de Jesus nos preciosos momentos de comunhão íntima com Ele. Em meio à pressa e cuidados da vida, meus amigos e minhas amigas, mesmo na obra missionária, cada cristão precisa dedicar tempo suficiente para as devoções pessoais. No primeiro dia que nós viemos aqui realizar o programa, a Fabiana também sentiu isso, né? A gente estava sentindo assim, uma sensação assim de opressão, sabe? Uma coisa anterior ao programa, acontecendo várias coisas. E eu, particularmente, até compartilhei isso com a Fabiana, a primeira sensação que eu tive era que Jesus estava me chamando para que quando eu saísse daqui, eu não fosse nem para casa de volta para atender os ouvintes do grupo do WhatsApp, que eu vou passar inclusive o número daqui a pouco, tome nota aí. Mas para eu me retirar, e fui lá no meu lugarzinho lá, que é onde eu pratico meus momentos a sós com Jesus, que é ali perto do Parque Serra do Mar, em São Bernardo. Eu tava tão cansado assim mentalmente que eu até dormi ali no carro um pouco, sabia? E ali eu tive a oportunidade de recarregar as baterias, porque não é só vir aqui falar de Jesus,
passar o número do WhatsApp, atender as pessoas e tal. Eu preciso também, a Fabiana também precisa, a Esther também precisa, o Wesley, a Leire, cada um de vocês ouvintes, de tempo de qualidade para aprendermos de Jesus, aquele que tem aquela voz meiga e doce. Por quê? Porque Ele está nos preparando para sairmos, como um amigo meu disse, o irmão Fernando Lux. Ele diz, que nós estamos sendo preparados para sairmos como tochas de fogo, cheios do Espírito Santo, para abalar este mundo. Amém? Amém. Para que pessoas sejam libertas, curadas, sobretudo espiritualmente, mentalmente. Porque Deus não criou você para, viver uma vida estagnada no que se refere a coisas que te prendem a tristezas, desilusões, não. Quando nós passamos a praticar momentos de alegria com Jesus, uma grande paz invade nosso coração. E nós poderíamos contar aqui vários testemunhos de pessoas que praticam e que dizem que é isso mesmo. Porque eu sempre falo, Aliás, eu sempre tive dificuldade de tentar passar para as pessoas aquilo que eu entendo, de algo. Então, às vezes eu tenho dificuldade de encontrar as palavras, são as minhas limitações. Nós temos que admitir que temos nossas limitações, não é? Aí o que eu falo assim para as pessoas? Olha, por mais que eu esteja aqui tentando te explicar, só quando você começar a praticar que você vai entender. Sabe o que as pessoas dizem? Olha, irmão, é verdade o que você falou. Quando a gente começa a praticar, que a gente realmente entende, amém? Amém. Então, quando você vai lá, logo nas primeiras horas do dia, eu sempre recomendo, de madrugada é o melhor horário. Claro que tem que dormir cedo também, Então 3 da manhã é um horário fantástico. Se não dá, na primeira hora do dia, já caia de joelhos. Tem gente que não consegue ajoelhar, Deus sabe todas as coisas, mas enfim. Os nossos joelhos podem nos levar mais longe do que nossos pés nos levam. Entendeu? E ali você está ouvindo as instruções daquela voz mansa e doce. Você não está indo, lembra-se que nós estamos ensinando aqui? Você não está indo a Jesus só pedindo, só agradecendo. Porque nós vamos ter que pedir muito, claro. Vamos ter que agradecer muito, sim. Mas você está indo lá também o quê? Dialogar com Jesus, porque Ele é o teu melhor amigo. Então você vai lá, nas primeiras horas do dia, Ele está te chamando. Vem, meu filho. Vem porque eu te amo. Eu sei quem você é, eu te conheço, você agora é meu. E aí você vai ouvindo ali, através das impressões que o Espírito Santo põe na tua mente, as instruções que Ele tem para a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Lembra-se do que eu mencionei aqui, aquela ilustração do examinador de notas? Ele examina as notas verdadeiras por muito e muito tempo. Aí no final ali, dá uma nota falsa para ele. É como se disparasse uma campainha, um sensor, Opa, o que foi? Opa, isso aqui é nota falsa. Aonde nós queremos chegar? Aquele que estiver com comunhão com Jesus constante, ele vai saber quando é Jesus falando com ele, amém? Amém. E quando é o inimigo tentando imitar essa voz. Porque ele sabe que é Deus que está com ele ali. Como Jesus sabia que ele poderia confiar no Pai. Quando Jesus, às vezes em momentos de, aparentemente de tristeza, vem... Porque é o inimigo tentando nos desanimar. Por exemplo, quando Jesus foi batizado lá no deserto, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio de alegria do Espírito. Ouviu aquela voz dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas quando ele foi para o deserto, uma grande angústia tomou posse dele. Porque ele estava ali agora medindo forças com Satanás. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, porque ele sabia que a única coisa que poderia mantê-lo em pé era a palavra de Deus. E é o que nós falamos aqui agora há pouco, e vamos ser redundantes e repetir: os melhores dias da sua vida estão por vir, porque tudo que você depende agora e precisa é de Jesus. É tudo que você precisa, amém? Eu falo que eu fiquei emocionado, porque olha, essa mensagem, ela é muito profunda. Então, você vai ali e tudo vai entrando nos eixos, tudo vai melhorando, tudo vai se encaixando. E para terminarmos, uma hora voa, Você se lembra daquele episódio lá de Marta e Maria? Tem até uma pergunta: que amorável censura dirigiu Jesus à atarefada Marta? Está em Lucas 10, 41 e 42. Lucas capítulo 10, 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas.
42. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Lucas 10, 41 e 42. Então, uns poucos minutos, meu amigo e minha amiga, uns poucos minutos apressados cada manhã não é suficiente. Alguns minutos cada dia são melhores do que nada. Mas para sentir a presença de Deus e ouvir a sua voz completamente, muitos cristãos acham necessário passar pelo menos meia a uma hora com calma comunhão com o Pai Celestial e o Salvador. Isso pode significar que teremos de estabelecer um programa especial. E nós estamos aqui trazendo esse programa para vocês. Cada domingo. Durante a semana, daqui a pouco, tome nota, vou passar o zap para você ter as orientações ao longo dos dias. Ou seja, um programa especial onde deliberadamente eliminaremos muitas coisas dispensáveis na nossa vida, a fim de abrir espaço para a nossa devoção pessoal, pois esta é a base da nossa força espiritual e de nossa experiência cristã. Por exemplo, na semana que vem, nós vamos entender a importância de estar a sós com Deus. Já se prepare aí, convide seus amigos, suas amigas. E vou dar agora as orientações finais e vou fechar então com o número do zap, para você participar conosco ao longo da semana e no grupo. A Fabiana daqui a pouco também vai dar uma palavra. Mas antes, olha, preste atenção nesta reflexão. Qual deveria ser um dos principais temas de nossas meditações? Contemplar a Jesus. Porque pela arte da contemplação, nós somos transformados. Amém? Amém. Se nós andamos com Jesus muito tempo, nós vamos ser semelhantes a Ele. Entendeu? Depressão, ansiedade, tristezas, desilusões, tudo isso vai ser eliminado, porque Ele é a verdade, e a verdade vos libertará. Se você está caminhando com Ele, praticando a arte da contemplação, vai vir a cura. Então, olha, far-nos-ia bem passar diariamente uma hora refletindo sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais da vida de Jesus. Ao meditar assim em seu grande, né? Ao meditar, repetindo aqui, assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado e seremos mais profundamente imbuídos do seu Espírito. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender aos pés da cruz a lição do arrependimento e da humilhação. Então a tarefa para você nesta semana, antes de eu fechar aqui então com o telefone do ministério, é o seguinte: você vai, durante toda essa semana, tome nota aí e anote isso aí, tá? E aí fecha com o número que eu vou passar. Tô repetindo aqui bastante, né? Mas faz parte. Então, você vai... Eu vou dizer aqui o que é o mais interessante, tá? Mas você faça como for melhor, mas desde que seja a primeira tarefa do dia. 3 da manhã. Não deu às 3 da manhã? Então vai na primeira hora do dia. De joelhos, a posição mais indicada. Não dá de joelhos, dependendo das circunstâncias, então vá na posição que você possa. Vá lá e tenha seu momento de qualidade com Deus. Pelo menos 20 minutos, tá? Isso não é para substituir o teu devocional. Depois dos momentos de intimidade com Deus, você vai ter o seu devocional, onde você vai ler a meditação, vai estudar a lição bíblica com a família, aquela coisa toda, né? Tá? Isso não substitui o seu devocional, tá? Isso aqui é o momento de intimidade com Deus e a sós com Jesus. Então vai lá, abra seu coração a Deus e a Jesus. Porque a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Aí você, de repente, Alexandre, eu fui lá, pedi, agradeci, acabou o assunto. Sabe o que você faz? Se der branco na sua mente, fale para Deus. Fale para Deus. Por exemplo, não tem mais assunto? Conta o assunto repetido, de forma repetida e detalhada. Você vai começar a avançar, a passar os obstáculos. Deu uma distração? Volta onde você parou e onde você foi distraído e fale a Deus o que te distraiu na oração. A mente ficou dividida entre dois pensamentos? Diga exatamente o que você está pensando para Deus. E se der angústia, vontade de parar, continue, porque você vai ver que quando você passar essas barreiras,
as melhores orações virão, amém? Você vai estar orando 20 minutos a princípio, daqui a pouco 1 hora, 2 horas. Eu conheço gente que ora da 1 às 6 da manhã. Ela diz assim, eu estava com crise de ansiedade. Vou pôr o testemunho dela, acho que semana que vem já aqui. Eu tinha crise de ansiedade. Quando eu participei dos momentos de intimidade com Deus e a sós com Jesus, eu percebi que o meu remédio é Jesus. Acabou a crise. Não tenho mais problema. Hoje eu oro de madrugada e estou começando a orar agora às 6 da tarde também, amém? Já está ajudando outras pessoas também a serem discipuladas. Então, meu amigo e minha amiga, vá lá então todos os dias da semana, 3 da manhã, abra seu coração a Deus, conte tudo para Ele, tenha o seu momento de qualidade com Ele. Tudo que tiver no seu coração, vá contando para Ele. Você vai ver que você vai sair de lá mais aliviado, em paz. Você vai ver o que vai começar a acontecer. Tá bom? Passa o dia depois conversando com Jesus. Passa o dia conversando com Ele. Se vier pensamentos ruins na sua mente, diga assim para Deus, Senhor Deus, leva esses pensamentos cativos a Jesus. Peça para que Ele purifique os teus olhos, a tua boca, que você tenha um semblante suave, um semblante que denote o amor de Jesus. E coisas maravilhosas vão começar a acontecer na sua vida. E ao longo, ou seja, no final do dia, 20 minutinhos, agradeça a Deus pelas vitórias que Ele te deu. E terminando definitivamente, quer receber essas orientações ao longo da semana? Anote aí o nosso zap e já mande aí o convite para nós, o seu oi, né? Que depois a gente vai retornar. Vamos lá, 9, prefixo é 11, tá? 9 58 17 35 91. 9 58 17 35 91, tá? Este é o zap do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim, onde a gente vai te adicionar, né? Manda o seu oi aí já guarda aí no seu contato do celular e a gente vai colocar você no grupo também de intimidade com Deus. Estaremos orando por vocês ao longo das madrugadas e dando as orientações adicionais. 9 58 17 35 91, ou se preferir, né? 11 9 58 17 35 91. Fabiana, seu recado final antes de encerrarmos com uma breve oração. Queridos, hoje nós iniciamos essa programação com a história da Andréa, que sofreu muito com a depressão. E um dos motivos pelos quais ela sofreu com depressão foi a questão do tempo. Ela não tinha tempo para Jesus, ela não tinha tempo para ela. Ela passou a reservar um tempo com o Senhor. Um dia é Maria e se assenta aos pés de Cristo a cada madrugada. Que esse também seja 11 9 58 17 3591. 11 9 58 17 3591. Nos adicione e participe do grupo de intimidade com Deus. Eu termino agora com uma breve oração. Pai querido, a partir de agora, fizemos aqui a nossa parte, agora é contigo, ó Senhor. Através do Espírito Santo, Senhor, transforme vidas, alcance corações. Traga libertação, Pai, nesses passos ao longo desta semana, juntos, nós com todos que ouviram. Certamente teremos a certeza que o Senhor nos ama e que estará conosco em cada momento da nossa vida, porque a tua voz suave traz cura espiritual. Amém. Em nome de Jesus, ó Pai, opere um milagre na vida de todos. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Fabiana, Deus te abençoe e até a próxima. Até o próximo domingo, Alexandre. Deus abençoe Esther, Deus abençoe Wesley, Leila. E lembre-se, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Um grande abraço e um beijo no seu coração. Tchau. Você acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes.